pessoal, pra gente começar um vlog de 2024 com o mínimo de dignidade, esta pessoa precisa arrumar esta mesa. Esta pessoa sou eu, Lilica, ok? Olha a situação disso aqui, gente. Temos que arrumar. Vamos ao primeiro papo do vlog. Eu vou começar falando de uma coisa fora livros, né? Mostrei um pouquinho aqui o que foi das mini férias que eu consegui tirar nesse finalzinho de ano. Eu não pude aproveitar tanto assim porque eu sou uma pessoa que não gosto muito do calor. Novembro é esse calor que eu acho que em todos os lugares praticamente do Brasil as pessoas sentiram, né? É um calor muito grande e atualmente, como eu estou tendo o hábito de caminhar, até quando eu saio de casa, até para caminhar, depois de 7h30 da manhã, eu já tô achando uma coisa quente, mais do que costumava sentir, né? Isso se chama aquecimento global, talvez. Me conta aqui, vocês gostam de lugares frios ou lugares quentes? E pra gente ir pro assunto principal desse canal, que é Livros, eu vou falar um pouco das minhas leituras, vocês viram aí algumas imagens. Eu terminei ontem de ler Os Funcionários, de Olga Ravn, que é uma autora dinamarquesa. Não sei se eu cheguei a ler nenhum autor dinamarquês antes. É um livro, a gente conversa mais no vídeo de leituras, ele é um livro muito legal para quem gosta de ficção científica, uma pegada Black Mirror, o tema da tecnologia, das relações de pessoas com os objetos. Eu gostei. A gente conversa mais e tá bem no comecinho o livro que eu comprei pelo título, que é o Água Fresca para as Flores, que em 2023 saiu aí no unboxing aqui com a editora Intrínseca. Eu tô bem no comecinho mesmo dele. A gente fala mais adiante aí nesse vlog, acho que dá pra gente conversar. E agora eu terminei de ler a segunda parte de Escute as Feras, dessa antropóloga francesa que é a Anastasia Martin. Eu acho que é Martin. Ela é francesa e ela é uma história. Esse livro é interessante, tem uma história bonitinha para contar, bonitinha assim. Essa coisa das relações com o livro. Esse livro, ela fala, é não ficção, ela fala da experiência que ela foi atacada por um urso em uma viagem de trabalho que ela estava fazendo com os colegas. Lá foi aquele filme mesmo do regresso, a descrição do ataque tá aqui e tudo. E ele começou a leitura, assim, pra mim, de um jeito tão forte dela, nessas primeiras horas depois do ataque. Ela começa a narrar aqui. E eu tive uma relação assim, meio de rejeição. Eu ainda não consegui entender muito o que isso, porque eu nunca fui atacada por animal nenhum. Mas o que isso me afetou, assim, que eu deixei esse livro meio de molho, assim, sem pegar nele aí por uns 10 dias, até que hoje eu voltei
meio... Porque tem encontro do Leia Mulheres agora em dezembro, eu quero participar. Esse ano eu não fui para o Leia Mulheres. E eu meio que me forcei um pouco, eu tava meio me distanciando. Mas essa segunda parte, ela divide as partes com as estações do ano. Ai, meu Deus, a gente começa com o outono, aí depois vem o inverno. Essa parte que eu li que foi o inverno, já foi hoje, eu não sei se é porque... Não sei, porque eu já aceitei mais essa coisa forte, que é essa recuperação dela. O livro trata disso, dessa recuperação dela após esse ataque. E muito no aspecto antropológico, né? E hoje eu já gostei muito, porque ela fala de um assunto que é a questão, assim, dentre outros assuntos aqui vai ter mais agora nessa parte do inverno, a parte mais psicanalítica, eu acho, que após o ataque, ela já com a mãe, às vezes que ela tá com a mãe, ela às vezes até se afastando assim um pouco, um momento de afastamento dos amigos, mas ela com a mãe é sempre tão emocionante. Uma decisão que ela toma aqui, eu não vou revelar, que uou, é complicada essa decisão. E aí eu tô indo agora pra parte da primavera. E o tema da natureza que ela aborda aqui, mais pensando que aqui pra mim o que mais me marcou é esse início de psicanálise dela, de acompanhamento após, né, fora inúmeras cirurgias e complicações que tem aqui nessas cirurgias, divergência de entendimentos, diagnósticos de doenças até equivocados, enfim, é uma loucura isso. Acho que a gente se identifica porque todo mundo acho que já percebeu, já teve situações de diagnósticos controversos de profissionais diferentes, e a gente fica assim meio, sabe, meio doida assim. E ela entra num aspecto de análise, eu acho que dentro das conversas com a psicóloga dela, é quando ela sente uma total aversão à natureza, confrontando, assim, os sonhos que ela tem são muito legais, né? Confrontando até os amigos que ainda estão, e até ela mesma tinha essa visão de olhar a natureza apenas pelo lado da beleza, de que a natureza é aquele local de paz e serenidade e beleza, puramente isso. Porque, gente, é justamente a natureza, o urso, que destrói essa mulher, né? Destrói uma mulher que quer se manter viva e quer tirar disso uma espécie de renascimento, né? Como toda tragédia ou toda doença que acontece com a gente, é um pouco... Essa é o caminho, talvez menos pior que a gente pode escolher, né? Sobreviver dentro de cada caso, né? Que é possível, e que o caso dela foi possível, apesar de muito duro essa sobrevivência. Então ela passa por diversas coisas. E como que essa natureza, ela vive essa espécie de ódio pela natureza, algo que ela também vai lá estudar e escolhe como profissão. Como que essa violência da natureza, ela muda esse olhar e divergente da grande maioria de pessoas até que estão que vão para essa linha de somente... É como se ela começa a perceber o quanto que ela esquecia desses cuidados, né? Não que seja assim, desses cuidados, não que tenha culpa assim dela, ela não passa por coisa de culpa, de cuidados que não teve, mas a questão de limites, até onde a gente acha que a gente deve ir na nossa vida, né? E esse olhar que muitas vezes, diversas, assim, acho que hoje, porque por isso eu comecei falando do calor, né? Porque claro que hoje uma das coisas que mais a gente conversa, e é pra gente continuar conversando, é o quanto que o ser humano agrediu a natureza e se acha prepotente o suficiente de que é possível vencê-la, e que a gente tem aquela visão de que o urbano é sempre onde está a violência no local, na área urbana, e que o homem destrói a natureza somente para fazer riquezas e tal, e que isso sim, a gente tem que conversar. A gente está vivendo aí o clima, é justamente isso mesmo, mas parece que a gente esquece e apaga. E segundo
pesquisadora, uma historiadora, que ela é bem polêmica por sinal, que é a Camille Paglia, que eu tô lendo esse livro aqui, que teve publicação recente aqui no Brasil. Eu tô com essa leitura em andamento aqui, que é o Sexo Persona, em que ela começa justamente falando isso, que Anastasia passa um ponto de vista psicanalítico aqui, que a natureza tem o seu lado violento e terrível também. Pessoal, chegamos ao dia 16 de dezembro, neste vlog de leituras finais de 2023, e vocês viram aí que eu fiz um curso e eu já quero deixar a recomendação aqui do meu professor, que é um encanto, que é o José, meu, né? Até parece que eu o conheço pessoalmente, eu o conheço por vida, né? Ou por cursos à distância, que é o José Garcês Girard, e esse curso é excelente, é um curso tranquilo, não é tão pesado assim, e se chama As Tramas do Humano. O José Garcês Girard, ele pega 18 livros clássicos e no finalzinho rola aí uns 2 contemporâneos para a gente discutir a nossa subjetividade, né? Pra gente entender a nossa visão de mundo desde os tempos antigos até os tempos atuais. Excelente, inclusive eu tô com a pretensão, vocês viram aí algumas imagens, já montando talvez uma lista com esses 18 livros. Uma parte eu li, outra parte eu não li ainda e já estão na minha lista. Tem 2 livros que não estavam no meu radar, são livros clássicos. Quero saber de vocês, se vocês já tinham ou já leram esses livros, que já ficaram aqui na minha lista, porque eu ainda preciso comprar, adquirir para ler no futuro. Um deles é o Robinson Crusoe e o outro é Pamela, de um autor inglês, eu não tô lembrando o nome dele agora. Enfim, Os Dados da Casa do Saber, eu recomendo muito sempre o canal da Casa do Saber, isso não é publi, patrocinado, tá? Ok? É recomendação mesmo. Então tem o canal da Casa do Saber, que vocês podem assistir tantos vídeos gratuitamente, com tantas referências de leituras interessantes, e nesse caso os cursos certinhos ficam lá no streaming da Casa do Saber. Os links vão estar aqui no box de descrições desse vídeo no YouTube. Eu vou aproveitar esse momento de fim de ano para fazer um papo totalmente meio fora dos livros, né? Porque os cursos até que tem relação com as leituras, mas um papo que eu acho que é muito comum em fim de ano. Acho que a maioria das pessoas acabam pensando muito em 2 coisas, assim, muito projeção para 2024. Uma é dieta, eu acho que é recorde, né? Recorde. Pensar, ano que vem eu vou fazer dieta. E o outro, acho que é muito atividade física, saúde, bem-estar. Eu vou meditar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu vou trazer aqui o assunto da dieta, né? Assim, saúde e bem-estar, mais focado na dieta. Acho que nesse fim de ano eu venho refletindo muito sobre alimentação, relação
de alimentação, já venho refletindo há vários anos, né? A relação da alimentação com várias questões da nossa vida. E já deixo aqui a pergunta para você, né? A alimentação, para mim, é uma das grandes questões agora, finalzinho de 2023, que eu preciso resolver para 2024. Eu queria saber de você, como que vocês têm a relação com a alimentação? A gente, na nossa vida, de certa forma, eu percebo as pessoas, assim, estudando um pouco as pessoas, em que todos nós temos, de alguma forma, alguns elementos de descontrole na nossa vida. Muitas pessoas se descontrolam com comportamento com as outras pessoas, assim. Virou, mexeu, são impulsivas para um descontrole, ou às vezes até com, sei lá, bebida alcoólica. Ou impulso pro lado de descontrole, pro lado de relações afetivas. Às vezes se relacionam com pessoas sem o controle, né? Quando se dão conta, se sentem mal porque se relacionaram de um jeito que não foi saudável para elas. Outras, na parte de futebol, por exemplo, esse alvoroço às vezes pelo time e as multidões e todo esse descontrole. Outros até na parte que o descontrole não precisa ser necessariamente negativo, né? Então, para a parte religiosa, então lida com esses impulsos ou com uma espécie de mergulho dentro da sistemática da religião também de forma muito profunda, a extravasa, né? O meu lado acaba sendo geralmente tem dois, assim, né? Um pouco às vezes o consumo. Então, se eu não prestar atenção, mas nunca tive grandes problemas com isso, não. Mas se eu não prestar atenção, eu consigo descontrolar, mas controlar rapidamente. Que é o consumo, assim, de comprar coisas que depois meu Deus, por que eu comprei isso? E o meu calcanhar de Aquiles é o alimento. Quando eu me dou conta, por mais que eu tenha aí, sei lá, nutricionista, eu tenho diversos planos alimentares, acompanhamento, mas quando eu me dou conta, essa coisa de restrição e de controle de, olha, tá, você pode até comer isso aqui. Eu não tô falando daquelas dietas malucas, não, porque isso aí eu realmente já me conscientizei lá atrás que isso aí é uma verdadeira balela e assim uma barca furada, especialmente para quem quer emagrecer uma grande quantidade de peso, né? Porque isso não se sustenta, isso já tem estudo científico, blá blá blá. Eu tô falando daquele descontrole de que virou, mexeu, alguma situação emocional acaba descarregando em algo que você até pode se alimentar, mas não, às vezes, exagerando a quantidade, enfim. Então, pro ano que vem, eu não sei, eu quero saber de vocês também. Eu acho que eu vou trazer, eu preciso ajustar, eu já tô tomando algumas atitudes para ajustar, e não só a partir de janeiro de 2024, eu tô já fazendo ajustes em dezembro, porque dezembro é um mês, acho que para todos nós, me conta aqui, dezembro é um mês que assim, sabe, você tá andando num piso totalmente escorregadio. Se você não se preocupar, você vai cair ou vai escorregar, certo? Porque dezembro é cheio de altas coisas, principalmente pro lado da alimentação, tá? E, enfim, atividade física a gente deixa pra falar, pra não ficar longo. No próximo, os vlogs diários, eu quero saber de vocês. Eu tenho vontade dos vlogs diários eu trazer um pouquinho desse assunto da alimentação, da dieta, desse estilo de vida. Pessoas que estejam acima do peso e quiser aqui dividir comigo, que já enfrentaram alguma situação longa, de mudar estilo de vida de forma definitiva, tá? Se essas coisas, eu fiz a dieta da lua ou eu fiz o jejum intermitente e consegui, isso aí, não é esse o assunto que eu queria tratar, não. Mas nos próximos vlogs diários, além da literatura, me contem. Se alguém não quiser, ou um grupo de pessoas, não, pelo amor de Deus, não traga mais esse assunto, eu não vou trazer, não. Mas é um assunto que vai voltar, assim, nos vlogs diários de vez em quando, uma pitadinha desses assuntos pra gente conversar. E nesse vlog eu quero, falar sobre essa coisa incrível que é água fresca para as flores. Ai, gente, eu acho que eu vou ter que virar assim, né, pra ficar, eu consigo virar, pra não ficar ao contrário. Água fresca para as flores, dessa escritora francesa que eu conheci pela primeira vez, a Valérie Perrin, que fala assim o nome dela.
Que delicadeza, que livro é esse, senhoras e senhores? Nesse final de ano, eu fui surpreendida. Eu acho que nesses anos de leitura, eu nunca tive um fim de ano com tantas sequências de leituras maravilhosas. Vocês vão poder acompanhar tudo direitinho no Vida de Melhores do Ano, porque nesse fim de ano eu vi numa sequência assim de um atrás do outro. E uma coisa que eu tava pensando agora, eu já tô chegando aqui na reta final, vocês acompanharam aí durante essas semanas como foi. E é um livro que eu tô até demorando de ler, mas aí não é porque o livro é ruim, é porque o meu tempo para ler esse fim de ano tá bem restrito mesmo. Um dos pontos é como que essa autora ela conseguiu estabelecer um vilão. Vou botar aqui vilão, apesar da história ser bem assim nos temas contemporâneos, né? Então a gente tem só para vocês entenderem bem rapidamente a história, a gente tem a Violet, que ela cuida de um pequeno cemitério. E o seu marido, Felipe, ele tinha desaparecido em algum momento, que a gente vai saber durante a história. E a gente vai acompanhar a vida, assim, a trama principal dentro da vida da Violet. Desde quando ela conheceu, ela é uma órfã, e ela conheceu este homem muito nova, dentro de uma perspectiva de que ela viveu sem afeto, né? Então a relação de afeto que ela tem com esse rapaz ainda muito novo é uma relação de muito prazer carnal, assim, que a leva a se envolver com ele. Ela até então não tinha outras experiências, assim, então ela entende nessa relação algo muito interessante. Ela vai se casar com este homem, e este homem é realmente horroroso. Pronto, fui pegar lá o Tudo é Rio, tá? Livro tão popularizado. É que como a diferença em que essas duas autoras escolheram para demonstrar, para de certa forma aprofundar comportamentos violentos, né? De formas totalmente diferentes. E cá pra nós, gente, a questão de escolha, eu prefiro mais 1 milhão de vezes o Água Fresca para as Flores. A sensibilização de personagens ruins, eu queria já saber a sua opinião, como você enxerga isso na literatura, ou até no cinema, em outras histórias de ficção. A Carla Madeira, ela optou por trazer ela faz um caminho um pouco de justificativa da maldade, tá? E essa justificativa da maldade, eu acho que é um pouquinho, às vezes, casca de banana. Porque existe uma visão de mundo em que, olha, o contexto em que a pessoa foi criada é por causa disso, ou por causa da ausência do Estado, é por causa desse contexto que essa pessoa comete o ato de violência. Olha a sua família, de onde ela veio. A Valérie, tá? Ela vai trazer a origem desse homem horroroso, que é o Felipe. E aqui a gente está em níveis de violência diferentes, tá? Para quem já leu os 2 livros, tá? Eu não tô comparando níveis de violência semelhantes, mas a Valérie, ela opta também por esse contexto, esse contexto familiar também muito ruim, mas o tom dela, a visão de mundo da narrativa da história não é dizer que, olha, você tá vendo que essa pessoa é assim porque o contexto dele foi assim, o passado dele foi assim. O que pra mim, isso combina com a minha visão. Eu acho que as coisas não são puramente, nós não somos totalmente frutos do ambiente que nós vivemos, das mágoas lá de trás. A gente é mais que isso. E uma coisa que ela faz aqui, que é muito raro de eu ver na literatura, é também demonstrar isso também cá pra nós. A Carla Madeira até faz também,
Você injusta se eu achar que isso aqui não, né? Procura aqui nosso papo sobre Tudo é Rio se você não assistiu, se você for mais novo no canal, que é um papo que a gente aprofunda mais esse tema, tá? E a Carla Madeira faz também, e a Valérie faz, que é sensibilizar também um sofrimento intrínseco do personagem a partir dos seus atos de violência. Tá legal esse dezembro, viu, de leituras.